Fala pessoal, boa tarde, tudo bom? Como a gente conversou, eu vou gravar um videozinho aqui rapidinho de hoje, tá? Só mostrando a vocês o documento que eu preparei, os arquivos que eu vou subir para ficar à disposição de vocês. Vão ter esses arquivos aqui. Eu fiz uma marquinha aqui só para registrar. Quem quiser também propor uma marca, não tem problema, cria a marquinha, bota lá para capa, né? Quem não quiser pode seguir com essa aqui para as propostas de capa, tá? Vocês vão achar ela em formato AI, ou seja, do Illustrator, em formato PDF. Quando vocês abrem o PDF vai estar tudo assim, ó, umas sugestões de cor, né? Fundo chapado, fundo branco, a depender de qual seja o objetivo e o desejo de vocês na aplicação da capa. E vai ter também PNG, né? Ok? E lá vocês irão encontrar também esses dois arquivos do InDesign, né? INDD, e um outro chamado IDML. Os dois são a mesma coisa, tá? São templates que eu preparei dentro daquelas pré-definições que a gente havia estipulado. Qual é a diferença? O InDesign, o INDD, ele está na versão mais atualizada aqui do meu. E o IDML é uma versão que pode ser aberta por versões anteriores do programa, tá? Então, se vocês tiverem algum problema em tentar abrir esse INDD, vocês poderão tentar aqui o IDML e não vai ter problema nenhum. Só deem preferência ao INDD, tá? 2 cliques ele vai abrir. Vamos olhar aqui algumas coisas. Primeiro eu vou dar uma passada geral no arquivo e como eu preparei ele, tá? Se a gente for olhar aqui em configurar documento, a gente vai ver um arquivo de 14 por 20, tá vendo? Seguindo o formato que foi pré-estabelecido lá naquele doc. Ou seja, é uma página simples aqui, né? Então a página dupla vai ser o dobro da largura, 28 por 20, a altura não mexe. Coloquei 1,5 cm de margem e estou trabalhando com meio centímetro de sangria, certo? Aqui eu fiz um modelinho de capa, mostrando como poderia estar. A gente pode ter um título de chamada, pode ter a marca aqui, alguma foto de background, né? Quando eu aperto a tecla W, olha o que acontece. W, eu vou oscilando entre modos de visualização. Nesse modo eu consigo ver a colunagem. Aí vocês já conseguem ver que eu coloquei 2 colunas. E eu vejo também os objetos, né, as linhas ao redor dos objetos, tá? Então é um recurso interessante para quem está fazendo layout, apertar a tecla W e poder se livrar de todas essas linhas guia para dar uma olhada no documento em como ele está ficando. Apertando o W novamente, vocês vão reparar aqui, né? A linha vermelha, como lá no Illustrator, ela é a sangria. Meu documento está aqui dentro, tá vendo? Ctrl 0. Então, assim, quando eu aperto o W, ó, ele elimina também a visualização da sangria, o que facilita muito, né, a gente poder visualizar o documento sem esse acesso, tá? Barrinha de espaço, ele vira mãozinha, tá? E com a mãozinha eu consigo, ó, só mexer aqui, puxar para um canto e para o outro. Ou barra de rolagem também no mouse. Aí vocês vão ver já algumas formatações possíveis para trabalhar o conteúdo que vocês vão criar. Aqui eu tenho um título, tenho um subtítulo, eu tenho aqui a equipe referente pelaquela página, tá? Botei aqui de marcação Bill Gates, Elon Musk, Lady Gaga. Então a ideia é que aqui vocês coloquem as fotinhas de vocês e o nome de vocês. Quando for colocar a fotinha, vocês vão reparar que isso aqui está agrupado. Tá vendo que ele tem uma linhazinha tracejada, diferente dos outros, ó, que não estão agrupados?
esse aqui está agrupado. Por quê? Porque é um objeto inteiro, é um conjunto, né? Faz sentido ele estar agrupado. Então, na hora de colocar a foto, lembrar de dar 2 cliques, ó, e selecionar a caixinha correta. Depois que eu dou 2 cliques e entro no agrupamento, eu consigo selecionar a unidade, tá? Bota uma por uma e vai tocando, tá bom? Aqui, tudo que vocês estão vendo de cinza é imagem, tá vendo? Essa imagem, por exemplo, eu já trouxe aqui para a área da sangria, para não ter nenhum problema. Estabeleci também aqui uma legendinha, ó, com uma caixinha branca para não ter problema. Também está agrupada, né, porque ela tá agrupada com essa caixinha branca, tá vendo? Ó, caixinha branca, 2 cliques e eu consigo selecionar a unidade, né, e não um grupo, tá bom? Que mais? E aí eu tenho aqui a minha colunagem, eu tenho 2 colunas, aqui eu trabalhei com as 2 colunas de texto, aqui eu uni as 2 colunas em uma só, e isso vai mostrar toda aquela flexibilidade que a gente viu lá atrás, né, e que a gente foi tateando agora nesse meio de caminho. A ideia é que vocês tenham aí uma liberdade para criar o material de vocês e que esses templates já tragam algumas possibilidades a serem trabalhadas, tá? Vamos olhar outro aqui, ó. Mesma coisa, tá vendo essa página, mas aqui eu posso jogar uma foto inteira chamando a atenção. Mesma pegada nessa página, mas eu posso trabalhar com uma coluna, verticalizando a foto e trabalhando outra coluna de texto. Sendo interessante, eu posso criar um olho com algum entre aspas, ou alguma citação, ou qualquer coisa que vocês julguem interessante, dar destaque dessa forma. Opa, passei demais, volta. Aqui eu já trago o título e o sub em uma coluna apenas e boto uma foto aqui, criando uma sobreposição. Qual é o cuidado quando a gente for trabalhar com isso? É saber se o título vai estar tendo leitura sobre a imagem, tá? Então, talvez, muito provavelmente, seja necessário algum tratamento, se a imagem for muito escura, né? Para que haja aqui essa leitura. Claro que aqui é um texto apenas de referência, né? Uma mancha gráfica, e o título de vocês pode mudar muito isso. Se a ideia é não fugir muito dessa proporção, tá? Se a gente olhar aqui o título, ele está com 25 pontos, o subtítulo está com 15 pontos, os autores estão com 8 pontos, nosso texto está com 12 e a legenda está com 7. A ideia é não fugir desses formatos. Lembra que eu falei com vocês? Vamos fazer vários trabalhos, cada uma das equipes vai fazer um trabalho, né? Vai tratar um subtema dentro de cultura, mas é importante que haja unidade gráfica, tá? Então, tentem não fugir disso. Havendo a necessidade, assim, dentro do meu critério criativo da diagramação, eu acho que eu preciso mudar essa tipografia do título. Posso mudar? Pode. Se conceitualmente a sua história, o seu texto pedir uma mudança, não é um problema, tá? Aqui é um norte para nos guiar, para a gente ancorar, e passinhos assim para o lado para fazer um trabalho melhor, podemos sim, tá? Vocês estão vendo que eu estou trabalhando aqui com sempre linhas retas, né? Mas também fiquem à vontade para poder mudar isso se acharem necessário. Aqui eu já mostro, por exemplo, que pode haver uma diagramação a partir de um elemento circular. Não precisa ficar preso, tá vendo? Eu ainda tenho aqui a minha colunagem, tudo certinho, mas eu ouso sair um pouco da caixa, desculpando o trocadilho, e buscar uma outra forma, uma outra abordagem, tá bom? Bora olhar mais aqui. Aqui já pode ser uma inversão, foto grande aqui na página par e o texto iniciando na página ímpar, sem problema nenhum, tá?
título e subtítulo sobre a imagem, ó, pode ficar também muito interessante. Aqui precisa dessa área de suspiro, certo? Para ter um equilíbrio, uma harmonia com a página. Se você bota o texto daqui de cima, como os outros estavam, num caso como esse, ficaria muito pesado, a meu ver, claro, tá? Então avaliem, mas eu já, para esse tipo de formatação, eu deixaria mais arejadinho mesmo, tá? Todas as fotos sempre com legenda é algo que vocês têm que ficar atentos. Pô, mas e se minha legenda for grande? Problema nenhum, ó, você vai dar o zoom aqui, ó, barra de espaço e Ctrl, né? Você consegue transformar isso no zoom e você vai dar 2 cliques e pode aumentar para onde você quiser, tá? Mais 2 cliques e você edita o texto aqui quanto quiser, tá? Ctrl Z, Ctrl Z. Mais alguns templates aqui que vocês também podem utilizar. A barra vertical, ok, horizontal, extrapolando, né, o meio das páginas, então pode ter algo assim sem problema nenhum também. Quero tirar esse texto daqui, quero colocar uma imagem, problema nenhum. Vai fazer, vai alinhar direitinho, né, para ficar, ó, dentro da colunagem. E letra I, eu acesso aqui o conta-gotas, pegar esse comportamento de cor aqui e já tenho mais um lugar para colocar uma outra foto, tá? Problema nenhum. Não tenho esse texto todo, quero mudar, pode mudar, tá? Aqui é um caminho inicial para vocês poderem mudar, modificar, ver o que fica melhor para a história de vocês. Aqui, por exemplo, tá? Outro exemplo. Poderia ter uma imagem aqui, outra aqui e fazer uma diagramação um pouquinho diferente, né? As diagonais têm um poder muito grande de trazer dinâmica a uma página estática. Então, é algo que vocês podem sim experimentar. E essas, apesar de terem algumas aqui, são apenas algumas possibilidades, tá? A ideia é que vocês possam realmente tomar isso como ponto de partida e criar a diagramação de vocês. E fazendo isso em sala também, aí eu vou poder intervir lá na hora, a gente vai poder trocar ideia e visualizar possibilidades, tá bom? Essa aqui é uma capinha, um conteúdo que eu pensei para a última página, para o verso, tá? Que é essa paginazinha aqui que vai fazer par com nossa amiguinha capa, né? Elas vão ser impressas juntas. Mas lembrando que cada equipe vai entregar isso aqui, ó. Cadê? Uma capa e 2 páginas duplas. Essa página dupla podem ser 2 conteúdos distintos ou não. Aí vai de vocês, tá? Pode ser um conteúdo único aqui na sequência, né? Nesse caso não teria um outro título, tal. Vocês continuariam a dinâmica. Tá bom? Dando também para vocês aqui mais um pouquinho, né, do que a gente conversou lá em aula, né? A gente deu uma passada pelas principais ferramentas do InDesign. E nós vamos passar aqui mais um pouquinho para a gente poder lembrar algumas coisas. Primeiro, né, Ctrl R, a gente tira e coloca a régua e a gente pode simplesmente, ó, puxando aqui. Cadê? Ele tá bravo aqui. Puxei, aí ele aparece a linha guia, tá vendo? E isso pode me ajudar nos alinhamentos. Ctrl Z, WW eu já expliquei para vocês, né? Essa visualização assim, dá para ficar alterando. O que mais? Falamos aqui dessas ferramentas, né? Da ferramenta seleção e da seleção direta. O elemento que está agrupado eu já consigo pegar, né?
falamos dessa daqui, mas que vocês não irão precisar, que é referente à mudança do formato. É imperativo que o formato permaneça o mesmo para todos, tá? Toda a equipe, senão não vai fazer sentido na hora que a gente for juntar o material. Ferramenta de texto. Tem algo legal que eu não cheguei a comentar com vocês em sala de aula. Estilos de parágrafo. Reparem que para cada um desses tipos de texto, eu criei um estilo de parágrafo. Tem o estilo de parágrafo do texto, tem o da legenda, tem o dos autores, tem o subtítulo e tem do título. Então, assim, vamos dizer que qual é a grande vantagem do estilo de parágrafo? Todos estão iguais, tá vendo? Mas vamos dizer que eu não queira utilizar mais essa fonte serifada no título. Aí eu venho aqui, dou um duplo clique em formatos básicos de caracteres e aí eu vou botar qualquer coisinha aqui. Comic Sans, a fonte maravilhosa. Já mudou lá, tá vendo? E não muda só em uma página, muda em todas. Porque todos os títulos estão com aquele estilo. Então isso facilita muito a vida, quando Ctrl Z, né, porque ficou feio. Facilita muito a vida quando a gente está falando de uma publicação como essa, tá? O que mais que tem aqui? Tem essa ferramenta caneta que a gente já trabalhou também lá no Illustrator, é muito semelhante, né, para vocês fazerem desenhos e outras formas, né, se quiser, sei lá, colocar a imagem dentro de uma ameba. Pode chegar e fazer algo do tipo. Deletamos. Basicamente vocês se virando aqui com essa ferramenta de texto, a caixa e tudo mais, vai ficar bem tranquilo para tocar a vida, tá bom? Uma coisa que vocês vão utilizar muito, né, naturalmente, é inserir imagem e texto, né? Então aqui para nossas imagens, lembrando, né, Ctrl barra de espaço, você usa o zoom, você pode usar buscar aqui pela ferramenta também, viu? Barrinha de espaço vira mãozinha, lembrando, 2 cliques, arquivo, inserir, Ctrl V, e aí você escolhe uma imagem. Olha como ela veio grande. Aí tem uma coisinha aqui que é muito útil, que você pode recorrer, que é o encaixe. Ele preenche o quadro proporcionalmente. Ele já vai e bota nos limites da imagem, tá vendo? Isso é muito útil. De novo, vou usar o mesmo comando aqui, inserir. Imagem 2, como vem grande aqui. Aí eu, preencher, ele vai e preenche. Ctrl D, imagem 3, mesma coisa, como vem grande, preencher. Posso preencher pela vertical ou pela horizontal, aí vocês veem o que fica melhor, tá? Vocês veem que quando eu clico aqui em cima da imagem, ela está no limite. Posso ainda fazer algum ajuste, né? Lembrando de pressionar o Shift, crescer mais um pouquinho, né? Tentar deixar os rostos numa proporção semelhante, se possível, tá? O texto, a gente já sabe, né? Dá 2 cliques e só mudar, não tem problema nenhum. Ctrl 0 para você visualizar a página melhor, barrinha de espaço. Tem aqui a foto maior, Ctrl D de novo, que é arquivo, inserir. Bota lá a sua imagem, tá vendo? Veio grandona, preencher, problema nenhum. Agora vamos lá. Os textos aqui estão no chute, né? Aquele lorem ipsum que a gente tinha comentado. Vou pegar um texto aqui de exemplo. Ctrl C, vou copiar agora. Ctrl A, Ctrl V. Colei. Vocês veem que as caixinhas já estão linkadas, né? O que eu faço aqui faz nas outras, elas seguem o conjunto.
Vejam que sobrou esse espacinho aqui. E assim como sobrou, poderia ter faltado, né, espaço. No caso, se sobrou esse espaço, eu posso buscar aquele alinhamento melhorzinho, né? Alinhar por baixo aqui, lembram? Posso até buscar aqui a linha guia, para me ajudar, tá? Mas não chega a ser necessário nesse caso. Aí eu fico com isso aqui muito aberto. O que que eu posso fazer? Eu posso aumentar a minha caixa de texto, de imagem. W para visualizar. E naturalmente, se eu baixei, né, se eu preenchi mais aqui, eu tenho que descer a legenda. Vocês vão ver que hora eu uso a legenda aqui, dessa maneira, e hora eu dou uma quebradinha para baixo assim, porque eu acho também legal. Fiquem à vontade também, tá? E é isso, né? Assim como sobrou, poderia ter faltado também. Então vocês vão ter que se policiar aí também em relação à quantidade de texto. Senão vocês vão, para que tenha alguma graça, alguma dinâmica interessante com imagens na sua diagramação. Se eu pegar esse mesmo texto e trouxer para cá, ele não iria dar, eu teria que fazer uma adequação, tá? Deixa eu ver como ficaria, curiosidade. W. Está vendo aqui o vermelhinho? Lembrando, a gente viu isso em aula, mas quando está vermelhinho é porque tem texto demais, né? Então a gente pode clicar aqui e vir com uma outra colunagem. Já tenho aqui mais uma coluna de texto. E aí eu vou ter que avaliar. Será que minha imagem, por exemplo, se fosse aquela imagem, bora pegar aquela imagem. De jeito nenhum isso aqui estaria correto, né? Então você vai ter que bolar algum jeito. Esse jeito pode ser simplesmente trazendo a imagem para cá, até um pouquinho menos. Eu gosto de deixar arejado a mesma distância. Vou mostrar para vocês. Eu uso a ferramenta do quadradinho, ó, Shift, e jogo para cá. Isso é porque já é minha chatice, tá? Abrir você aqui e vou na proporção. Isso faz, ó, com que essa distância interna seja a mesma e eu acho que fica mais homogêneo, fica mais harmônico. Outra solução que não é tão legal, mas é uma solução, é você continuar com a imagem de BG, vir com uma caixinha aqui, ó, ao redor. No caso, eu vou botar uma caixinha branca para não ter que mexer na cor do texto. Vou selecionar as duas coisas, ó, a caixinha e a imagem de fundo. Botão direito. Lembrando, botão direito, ajustar, eu nem lembro, eu só sei usar pelo teclado. É o que a gente acha, a gente vai achar. Organizar, pronto. Organizar e enviar para trás. Aí você já cria também a sua caixinha aqui de boa, ó, bonitinha. Fica na manha. Você pode até botar uma transparênciazinha, ó. Repare que eu estou com a caixinha selecionada e aqui em cima tem a opacidade. Vou botar 90%. Acho que já prejudica a nossa leitura, né? Será que 95%? 95% eu acho que não teria muita crise não e dá um charmezinho. E aí são coisinhas que vocês vão ter que ir analisando, tá? Com base no que vocês forem criando. Beleza? Um grande abraço, estou à disposição para as dúvidas, tá bom? E a gente vai trocar muita ideia lá na quarta-feira. Um grande abraço.